tarde, boa noite. Hoje é dia 18 de março de 2025. As coisas voltaram a pegar fogo no Oriente Médio e é sobre isso que nós vamos falar nessa fala de hoje, mais curta, né? Como estou tentando fazer, mas para falar de 4 grandes temas. A ideia de que teria havido aí apenas agora uma quebra do cessar-fogo por parte de Israel em Gaza. Israel atacou Gaza e matou ou feriu pelo menos 1.000 pessoas. Tem a novidade de que os Estados Unidos atacaram o Iêmen ontem. Tem a novidade de que a Síria, ou grupos da Síria, atacaram o Líbano também nos últimos dias. E tem a ideia de que os Estados Unidos, por conta do que acontece no Iêmen, ou pelo menos esta é a desculpa, estariam ameaçando o Irã. Então, além de termos, digamos, a volta das chamas em Gaza, a volta da tragédia, além de termos a volta do Iêmen ao cenário, além de termos algo muito estranho acontecendo na Síria, temos também sérias ameaças sendo feitas ao Irã, e é sobre isso tudo que eu vou falar hoje. Primeiro, eu vi a notícia do ataque israelense a Gaza, né? Realmente, sim, os números estão variando, mas se fala em pelo menos 350, 400 mortos. Os números vão aumentando. O último que eu ouvi era de que, combinando mortos e feridos, eram 1.000, ou algo próximo de 1.000. E aí o pessoal está noticiando isso como a quebra do cessar-fogo por parte de Israel. Sim, e eu digo que é falso. Eu digo que é falso porque, primeiro, Israel deixou de cumprir várias partes do acordo desde o começo, desde que ele entrou em vigor. Israel continua a fazer aqui e ali ataques. Israel continuou a impedir a entrada de toda a ajuda humanitária que estava obrigado a deixar entrar. Estava descumprindo em momentos específicos de troca de prisioneiros partes dos acordos sobre trocas, né? Ficava desagradado, digamos, com demonstrações de força por parte da resistência palestina, ia lá e descumpria partes do que lhe cabiam, né, no acordo. Então, é falso dizer que só agora Israel descumpriu o cessar-fogo. O que sim é impressionante é que é um ataque de grande envergadura, de grande dimensão, e que vitimou muita gente, mais uma vez, e teria atingido, inclusive, segundo reconheceu o próprio Hamas, teria atingido algumas lideranças do grupo. Ou seja, Israel teria se aproveitado do cessar-fogo e das negociações que, em princípio, estavam em andamento. O momento em que o Hamas talvez tivesse relaxado um pouco as suas medidas de segurança, em que, né, digamos, mesmo os integrantes do grupo teriam voltado a uma vida um pouco mais normal, e os identificou e então aproveitou-se desse momento, digamos, para também eliminar esses elementos, né? Mas faz isso com um grande ataque também à população civil.
que é sempre, né, foi o grosso das vítimas durante todo esse ano e meio, mais de um ano e meio de guerra. Por que isso? O que isso significa? Primeiro, lembrem-se que, recentemente, acabou o prazo de duração da primeira fase do cessar-fogo, que era de 42 dias, 6 semanas, durante o qual, em princípio, deveria ter havido a negociação sobre as características da segunda fase. Não se chegou a nenhum acordo sobre essas características, mas chegou-se ao acordo de estender a duração da primeira fase, e todos nós sabíamos que aqui havia um problema, um impasse, que isso demandaria grande esforço de todas as partes, especialmente dos mediadores, ou seja, dos americanos, dos egípcios e dos catares, né, dos catares ou catarenses, ou catarianos, para aproximar as posições. Só que nós sabíamos que um dos grandes impeditivos, digamos, né, da continuidade do cessar-fogo, da paz, era a própria política interna israelense, a necessidade que o Netanyahu tem de manter de pé a sua coalizão, o seu governo, e o fato de que membros dessa coalizão, muito importantes, daquelas direita mais do que extrema, né, na política israelense, estavam muito descontentes com a primeira fase, com as trocas de prisioneiros, não queriam que houvesse a segunda fase, queriam voltar para a guerra fundamentalmente para tentar, na verdade, realizar aquele objetivo que todos eles têm em comum, o Netanyahu também, e mesmo hoje em dia, eu diria, outros grupos da política israelense, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é o de esvaziar Gaza, o de retomar Gaza e de expulsar todos os palestinos dali, ou seja, complementar o projeto de limpeza étnica. Isso, para mim, é parte constituinte hoje da política israelense, quer confessado ou não. Mas é que tem alguns que têm mais pressa do que outros, então aqui o Netanyahu precisa manter o apoio daqueles que têm mais pressa nesse esvaziamento de Gaza, nessa destruição dos palestinos de Gaza, e, portanto, para isso ele teria que, digamos, abandonar o cessar-fogo, abandonar o processo de troca de prisioneiros, abandonar o processo de negociação. Então, aqui ele parece estar cedendo a estas pressões, na verdade, assim, realizando a sua própria vontade, cedendo às pressões e talvez, né, fazendo, digamos, objeção a outras pressões de outros lados que dizem para manter o cessar-fogo e o processo de troca, inclusive uma pressão vinda dos familiares dos prisioneiros israelenses que estão com o Hamas e outros grupos da resistência em Gaza. E, claro, o que talvez a gente pudesse chamar de pressão, né, da opinião pública mundial, que diz que isso daqui já foi longe demais. Mas, como eu já discuti em vários vídeos, né, essa pressão não é suficiente, ela não está vindo das elites mundiais, ela não está vindo dos que pesam na opinião pública mundial, não está vindo dos países ocidentais. Então, Israel está sentindo muito pouco esta pressão. A outra razão, digamos, determinante para se manter o acordo seria acreditar que o Trump colocou limites a Netanyahu e a Israel, e, assim como ele exigiu um cessar-fogo, um acordo lá atrás, antes mesmo dele assumir a presidência,
que ele continuasse exigindo agora a continuidade do acordo. Isso não está em absoluto claro. Parece que Trump, como a gente já conhece a essa altura, né? Quer dizer, quem observa suficientemente já sabe que com o Trump você pode ter posições às vezes mais firmes, mais exigentes, que ele pode, né, se posicionar firmemente, inclusive contra Israel, que é uma coisa que quase nenhuma autoridade americana consegue fazer. Mas a gente sabe que o Trump é muito pouco confiável, que ele não é necessariamente alguém que se mantém fiel às suas decisões, que se mantém fiel ao que diz, que a gente não pode saber exatamente quais são as intenções profundas de Trump. Então, se for verdade que ele exigiu cessar-fogo lá atrás, isso não quer dizer que continua sendo verdade que ele realmente veio querendo a paz, ou que ele, Deus não permita, né, que ele, de fato, quisesse a paz para os palestinos, etc. Então, não está dado que a gente pode confiar nessa estabilidade do Trump, e não está dado que ele hoje queira ainda o cessar-fogo, que ele queira o avanço em direção à segunda fase, assim como não dá para descartar que Trump talvez agora esteja totalmente alinhado com os israelenses no sentido de permitir que eles retomem os ataques, permitir que eles esvaziem Gaza, porque, afinal de contas, ele mesmo disse que quem ia esvaziar Gaza eram os israelenses, que Estados Unidos receberiam dos israelenses Gaza para transformá-la num resort. Então, talvez ele esteja já dando, né, o sinal verde para Israel voltar à violência contra Gaza, a essa violência, digamos, mais extrema, né, e continuar com o projeto. A pergunta, é claro, que vai acontecer nos próximos dias, em termos de resposta, né, do Hamas e dos demais grupos. O que a gente sabe é que os mediadores convocaram ou convidaram, se vocês quiserem, né, as partes para irem se encontrar no Cairo para tentar salvar o acordo de cessar-fogo e passar para a próxima fase. Vamos ver se algo sai disto, mas se não sair, então nós vamos ter que acompanhar a resposta da resistência, né, na própria faixa de Gaza, e vamos acompanhar como é que reage o mundo a esta retomada, né? Como eu tenho dito a vocês, a resposta do mundo não foi suficiente até agora. Quem sabe, voltando com a volta do absurdo, as pessoas acordem um pouco mais e resolvam responder mais firmemente. Esse é o primeiro, digamos, a primeira chama que reacendeu aí. A outra diz respeito ao Iêmen. Como vocês sabem, houve um grande ataque americano contra o Iêmen. Muitas pessoas morreram também, nas dezenas, digamos. O número não tinha ficado, digamos, muito certo, mas havia dezenas de mortos e eles eram civis, né? Pelo que se pôde comprovar. E por que houve esse ataque? Apesar do discurso americano sobre Trump de que o Trump não quer mais guerras e que ele quer acabar com as guerras, de que ele é um negociador e de que ele quer fazer... Por que houve o ataque ao Iêmen? O Iêmen, como vocês vão se lembrar, tinha aderido durante a maior parte da guerra contra Gaza, que começou em 7 de outubro de 2023, né? 7, 8 de outubro de 2023. Durante um bom tempo de duração dessa guerra, se formou uma espécie de frente única, frente ampla, uma aliança, né, dos apoiadores de Gaza,
grupos ou países que iriam fazer coisas para incomodar Israel, de modo a apoiar Gaza de algum modo. Vocês vão lembrar, então, que essa frente contava, sobretudo, com o Hezbollah no Líbano, o Iêmen, o próprio governo do Iêmen, que teve uma grande tarefa, chamou para si uma tarefa extremamente importante, que era bloquear os acessos marítimos onde está presente ali, que são fundamentais, que é a entrada do Mar Vermelho, do chamado Mar Árabe, para tudo que fossem navios direcionados a Israel ou pertencentes a israelenses, ou que estavam em caminho de Israel, ou que estavam ali para proteger Israel, ou para, digamos, evitar que o Iêmen bloqueasse a passagem desses navios em direção a Israel. O Iêmen, então, assumiu esse papel. Havia a participação também da resistência islâmica do Iraque, houve assim, uma participação mais passiva da Síria, mas mantendo sempre o fluxo de ajuda e de armamentos para o Hezbollah no Líbano e para o Hamas na Palestina. E houve também aquelas instâncias em que houve trocas de ataques entre Israel e Irã diretamente, certo? Como nós sabemos, né, quem acompanhou já os vários vídeos em que eu cobri a guerra, vocês vão lembrar que a gente já discutiu isso em várias ocasiões, mas vocês vão lembrar das razões por que essas frentes meio que arrefeceram, né, recuaram, especialmente o Hezbollah no Líbano, com a morte do secretário-geral, com ataques muito severos que o Hezbollah sofreu, prejuízos muito grandes que ele sofreu. Então, ele acabou se vendo obrigado a recuar nessa frente de apoio a Gaza. Os iemenitas, eles só pararam, digamos, esse esforço de bloquear o acesso marítimo a Israel quando houve o acordo de cessar-fogo. Eles se mantiveram, portanto, fiéis até o final ao seu compromisso de apoiar Gaza e, de fato, permitiram o livre trânsito de tudo a partir do momento em que entrou em vigor o cessar-fogo. Há alguns dias, né, o Iêmen anunciou que retomaria esse trabalho de bloquear navios dirigidos a Israel e navios pertencentes a israelenses, porque, eles diziam, estava claro que Israel estava descumprindo o acordo do cessar-fogo ao não permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Então, eles dizem, em resposta à manutenção do bloqueio de Gaza por parte de Israel, nós retomamos o bloqueio marítimo a tudo que se relacione a Israel. Então, eles, de fato, fizeram isto e, ameaçados pelos Estados Unidos, acabaram também atacando um porta-aviões americano. Então, o que impressionou aqui, bom, por um lado, era compreensível que o Iêmen retomasse esta atividade, uma vez que realmente Israel está bloqueando a chegada de ajuda humanitária a Gaza. Então, não só Israel voltou a atacar Gaza, mas Israel continua a impedir que a ajuda chegue a Gaza. Isso era compreensível conhecendo os iemenitas, né? E conhecendo o grupo que hoje governa o Iêmen. Eu ia até falar exclusivamente sobre o Iêmen hoje, para falar um pouco do que governa esse espírito iemenita, essa coisa meio extraordinária que eles têm. Vou fazer isso em outro momento para não alongar demais mas fica aí uma promessa sobre quem são esses iemenitas, né?
especificamente o grupo chamado Ansar Allah, ou conhecidos também como Houthis, né? Que hoje governam o Iêmen e que fazem esse bloqueio junto com o exército do Iêmen. Então, era compreensível que eles voltassem, especialmente para quem conhece os iemenitas e conhece um pouco desse caráter, se vocês quiserem, iemenita, tá? Dessa história do Iêmen. Agora, a resposta americana, porque a resposta americana se deu enquanto uma resposta a uma tentativa de bloqueio total da liberdade da navegação, ou seja, representando a ação do Iêmen como sendo a de alguém que está fechando todo o comércio marítimo, todo o transporte marítimo, quando, na verdade, o Iêmen, muito claramente, muito cristalinamente, estava bloqueando apenas aquilo que tinha relação com Israel. Mas os americanos justificaram o seu grande ataque contra o Iêmen com esta afirmação de que os iemenitas estariam bloqueando tudo. É impressionante o tamanho do ataque, considerando o discurso do Trump. Isso pode estar anunciando um novo atoleiro americano no Oriente Médio, algo que repetiria sob outras formas a aventura iraquiana, a aventura afegã dos Estados Unidos, e talvez possa até ser um anúncio de uma aventura contra o Irã, como sim, eu vou concluir daqui a pouco. Mas esta escalada é muito importante, porque, de fato, aquela região do mundo, aquelas passagens marítimas de onde fica o Iêmen, são importantíssimas para o comércio mundial e, especialmente, para o comércio de petróleo. Tá? Então, isto pode ter um impacto, se isto continuar a crescer, pode ter um impacto muito importante para o mundo nos próximos dias. Então, ficamos alertas aos próximos acontecimentos no Iêmen. A terceira coisa, né, de que eu iria falar é que, estranhamente, na Síria, o exército sírio ou grupos relacionados ao grupo que hoje governa a Síria, né, resolveram fazer ataques contra o Líbano, ataques primeiro com foguetes, etc., artilharia, e depois invasão por terra mesmo. Hoje, até a última notícia que eu tive, ainda havia a presença desses grupos armados sírios no Líbano, e negociações em andamento e conversas entre ministros da defesa do Líbano e da Síria para resolver isto, certo, do melhor modo possível, etc. Isto mostra algumas coisas, né? Mostra, primeiro, que as coisas estão longe de estarem sob controle na Síria, certo? Que das duas, ou esse grupo que hoje governa a Síria, que é o antigamente chamada Hayat Tahrir Sham, o HTS, né? Ou ele não tem controle sobre... Primeiro, que ele não tem controle sobre todo o território da Síria, isso está claro. Mas que ele não tem controle, inclusive, sobre os grupos ligados a ele, aliados a ele, ou seja, que ele não conseguiu unificar a sua própria frente ao tomar conta, né, da capital da Síria. Então, ele não está conseguindo mandar nesse pessoal que é aliado dele, não está conseguindo conter as atitudes deles, ou então ele mesmo está fazendo o duplo discurso. De um lado ele diz, não, estamos controlando, e do outro ele talvez esteja por baixo dos panos, sendo ele mesmo o agente, né,
que está comandando esses aliados, esses ataques, essas violações da soberania libanesa. Ou seja, ou ele não está conseguindo fazer seu trabalho de controlar, inclusive seus aliados, ou ele está fazendo um jogo duplo, em que, para incomodar o Líbano, para responder a uma agenda internacional a qual ele serve, certo? Ele está levando problemas graves para o Líbano que podem levar, no limite, a um enfrentamento entre esses grupos sírios, que não esqueçamos, né? São os herdeiros do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, com o Hezbollah no Líbano. Então, é talvez uma tentativa de envolver o Hezbollah numa guerra dentro do Líbano, que não tem nada, quer dizer, não é que não tem nada a ver, mas que estaria desviando a atenção do Hezbollah da sua missão primeira, que sempre foi servir de oposição e de resistência a Israel, e colocá-lo numa espécie de guerra interna, ou guerra sectária, ou guerra intra-árabe, que seria também sectária, porque esses grupos são majoritariamente sunitas, vindos de várias partes do mundo, enquanto que o Hezbollah é praticamente completamente xiita. Então, pode ser que haja aqui um projeto que está sendo realizado pela mão do governo da Síria, do novo governo da Síria, de plantar o caos no Líbano, atendendo aos interesses israelenses e americanos. O que é estranho nesse contexto é que ainda estou para ouvir alguma declaração de algum representante desse novo governo sírio sobre o que vem acontecendo no território sírio em termos de ataques israelenses, porque ontem também Israel atacou partes importantes da Síria, chegando muito próximo de Damasco, né? Então está muito claro que Israel está tentando constituir ali na região do sul da Síria uma região vazia, né, de sírios, que esteja sob seu controle total, que esteja na mão de gente que colabore com Israel e assim por diante. Ou seja, Israel está incorporando cada vez mais partes do território sírio, e a gente não vê nenhuma manifestação desse novo governo sírio reclamando sobre as ações israelenses ou reagindo a elas, né, dizendo assim, vamos agora então ao sul para combater esse invasor israelense, mas ao mesmo tempo eles têm tempo e consideram muito importante realizar ataques contra a minoria alauíta no litoral da Síria, massacrando milhares, né, de civis, e encontram também o tempo e consideram que é uma prioridade atacar partes do território libanês. Então, essa escolha de prioridades, de ações e tal, é muito rica, né, de sentidos, e a gente precisaria saber exatamente a quem serve esse novo governo da Síria. E, finalmente, eu queria terminar com digamos, o aprofundamento, né, da retórica violenta contra o Irã por parte dos Estados Unidos, do Trump, né, especificamente, mas que dizem, responsabilizamos o Irã, eles, né, americanos, responsabilizam o Irã por tudo que o Iêmen faz, por tudo que fazem os Houthis. Ou seja, assim como atacaram com força o Iêmen, e querem, digamos, castigar o Iêmen pelo seu apoio a Gaza, eles estão dizendo, se você responsabiliza
o Irã, por tudo que faz o Iêmen, você está anunciando que talvez você logo mais decida atacar o Irã, que o Irã é, portanto, um alvo considerado legítimo por parte dos Estados Unidos, se a coisa continuar como está no Iêmen. Claro que a gente precisa combinar isto com tentativas recentes de retomar as negociações com o Irã sobre a questão nuclear. Havia aí alguma esperança, o próprio Trump manifestou otimismo em relação a isso. Os iranianos tinham sempre manifestado ceticismo. Não dá para confiar neste homem. Vamos ver quando a gente tiver alguma coisa séria na nossa frente, a gente lida com essa coisa séria. Mas havia conversas, os europeus também pareciam indicar que poderia haver avanços na negociação nuclear. Então, a fala do Trump agora pode ser um jeito de botar pressão sobre o Irã para talvez fazer com que o Irã aceite um acordo em condições mais favoráveis, digamos, aos Estados Unidos, ao Ocidente e a Israel, ou pode ser, na verdade, a continuidade de um caminho inevitável, que sim, eu disse várias vezes para todos vocês ao longo dos últimos meses que essa guerra estava longe de acabar, que do ponto de vista do Netanyahu e de Israel, de modo geral, eles não podiam conviver com uma faixa de Gaza ainda com a sua população e ainda com uma presença importante do Hamas, e mais importante, que Israel concluiu, com base em tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, que Israel não pode conviver com o Irã, potência regional, como o Irã já é, né? Então, que do ponto de vista israelense, é vital para Israel a destruição do poder iraniano. Então, que mais cedo ou mais tarde, esse confronto iria se dar, porque Israel não pode viver com o que eles consideram ser uma ameaça vital, né, representada pelo Irã. Então, não só a guerra estava longe de acabar, mas pode ser que a gente esteja chegando mais perto de fases maiores dessa guerra, também algo a observarmos nos próximos dias. Então, isso aqui é uma pauta, digamos, dos temas, alguns temas fundamentais para a gente acompanhar nos próximos dias. É claro que, ao mesmo tempo, coisas muito importantes estão acontecendo em relação à Ucrânia, né? Vamos falar sobre isso também, se houver algo de novo também nos próximos dias, tá? Antes que eu vá embora, agradeço se vocês assinarem, né, o canal, subscreverem, ativarem as notificações, fazerem seus comentários, as críticas ao canal, ao vídeo, recomendarem para as outras pessoas e também conhecer todos os demais canais que vocês vão encontrar na descrição depois que este vídeo for ao ar. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã, provavelmente. Um abraço.